Olá, 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 muito bom dia para quem estiver nos ouvindo, bom dia, boa tarde para quem estiver na nossa tarde e boa noite para quem estiver ouvindo neste momento, boa noite. Hoje, nós, na qualidade de representantes da campanha Furta Cor, falando da mentalidade materna, estou com as minhas duas colegas representantes da campanha, onde a Nicole poderá explicar melhor e a doutora André complementará, mas vou deixar para que cada qual se apresente. Também temos a presidente da Comissão de Direito de Família e Sucessões de São José, que vai estar aqui compartilhando conosco um pouco deste tema, porque tem tudo a ver com o mundo jurídico, do direito de família, essas dificuldades que nós precisamos olhar para a mulher. Eu me chamo Mariana de Bilaureano, sou advogada, membro também da comissão e hoje, graças ao convite da Nicole, né, Nicole, também representante da campanha. Vou passar a palavra para a Nicole. Nicole, por favor, apresente a campanha e depois a gente vai repassando para as demais. Nicole, por favor. Obrigada, Mariana. É um prazer muito grande estar aqui falando deste assunto que é tão importante. Eu sou Nicole Fontanella, sou psicóloga de mãe, sou mãe também e representante da campanha Maio Furta Cor, que é uma campanha voluntária, sem fins lucrativos, suprapartidária, que tem como causa a saúde mental materna. Saúde mental materna, mas engloba toda uma família, os pais também. A gente precisa sair um pouquinho, né, da bolha feminina e alcançar toda a sociedade. Por isso, agradeço também o convite de estar aqui para a gente expandir esses horizontes e poder falar desses assuntos, sim, psicológicos, que envolvem as emoções da mulher, da família, do pai, que vai refletir na criança, que é o futuro de toda a sociedade. Que bom, obrigado pelo convite de estar aqui, de conversar desse assunto que é tão importante. Com certeza. Andréia, por favor, se apresente e o que tu puderes complementar com a nossa campanha e seja bem-vinda. Obrigada, eu sou Andréa Vergani, eu sou advogada, sou membro da comissão da OAB da Mulher aqui de Florianópolis, do combate à violência doméstica também. Sou mãe de uma menina de 5 anos e meio. Estive à frente da assessoria de políticas públicas para as mulheres da prefeitura durante 15 meses e hoje estou aqui também como representante oficial da campanha Maio Furta Cor, Saúde Mental Materna, porque entendo que esse assunto é um assunto super relevante e infelizmente ainda muitas vezes negligenciado pela nossa sociedade como um todo, seja poder público, seja iniciativa privada, seja sociedade civil. É uma grande oportunidade essa campanha do Maio Furta Cor, a gente debater todas essas desigualdades, a questão do trabalho do cuidado, a questão da licença maternidade, licença amamentação, licença paternidade, todas elas insuficientes ao meu ver. Então eu acredito que é uma grande oportunidade para a gente debater essas questões na nossa sociedade, para que a gente possa aí cuidar de quem cuida e evoluir enquanto sociedade. Na verdade, a campanha, ela abre um leque de inúmeros assuntos, né? Mas hoje, como nós estamos com a presidente da Comissão de Direito de Família e Sucessões, representante de São José, nós resolvemos, neste ano, direcionar um pouco para este lado, essas dificuldades que tem tudo a ver com o que a gente labuta, né, doutora Eliane? Por gentileza, se apresente e a palavra é sua e vamos aí mantendo o diálogo, doutora. Fique à vontade. Bom dia a todos. Obrigada, doutora Mariana, as colegas pelo convite, estou bem honrada. E aí, para a gente falar realmente desse assunto, né? Eu sou advogada, me dedico à área da família e sucessões já há muitos anos. E a gente tem adotado posturas construtivas, posturas mais colaborativas. E dentro dessa labuta na área, a gente percebe realmente a grande importância e também a interferência, né, das questões psicológicas. Em verdade, são questões que nesse século devem e têm chamado a atenção, porque várias doenças, inclusive, né,
os problemas que tornam a pessoa incapacitada, inclusive, para trabalhar. E aí a gente já tem um problema também de saúde pública, um problema de economia mundial, inclusive, né? Se a gente for analisar números mundiais, é extremamente preocupante, né? Que quase 1/3 da população mundial hoje apresente quadros de depressão e outros correlacionados às doenças mentais. Então, a gente precisa ter espaços como esses, né? E realmente muito importante, muito obrigada novamente, para que a gente possa discutir, que realmente é muito sério e atinge todo o âmbito da sociedade, né? Porque a família é o núcleo base, né, como a colega falou ali, de toda a sociedade. Então, estamos aí e vamos conversar sobre. E quando a gente fala em família, nós não estamos mais falando daquela família margarina, é bom que a gente reforce, né? São todos os tipos de família. E todos os tipos de família são, sim, influenciados por esta questão materna. Porque hoje nós somos cobradas para sermos as chamadas mulheres maravilhas, onde nós não estamos dando conta, nós precisamos que isso seja olhado. Esses dias eu estava ouvindo um podcast do nosso professor, Rolf Magdaleno, nosso papa no direito de família, onde ele mesmo diz: nós não podemos, como mulheres, confiar no poder judiciário. Mas o que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que eu não posso me dar o luxo de parar de trabalhar e contar e ficar cuidando só do meu filho, porque quando eu voltar, ele vai contar o cronômetro e vai cobrar que eu volte para o mercado com ou sem condições. Então, ele mesmo fala, e essa frase me marcou bastante: nós, hoje em dia, não podemos confiar no Poder Judiciário. Então, como que nós vamos administrar a dinâmica? Porque nós somos cobradas a sermos boas mães e, ao mesmo tempo, nós temos que ir para o trabalho, nós temos que estar de sucesso, nós temos que estar em forma, né, Nicole? E é complicado para nós, né? E é uma conta que não fecha. Não fecha, não fecha. Então, a mulher de gerações passadas que ficava responsável, que tinha o poder da casa, do local, da família mesmo, do núcleo somente familiar, do cuidado, hoje não é mais assim. Hoje somos responsáveis pelo trabalho, por ser a Mulher Maravilha e ser cobradas por isso, em ser boas mães. Quando acontece algo com a criança, ninguém pergunta muito onde está o pai, a família, né? Todo mundo pergunta: e a mãe? O que aconteceu? Por que a criança, né, deixou acontecer isso com a criança? Então, assim, a maternidade é muito romantizada, se espera da mulher como se fosse algo natural, fácil, sem esforço, o cuidado, mas o cuidado requer, né, muita dedicação, requer um suporte emocional importante, então requer o apoio de toda a sociedade, de leis, para dar esse suporte mesmo para essa mulher e também ter esse cuidado. E não só da mulher, mas também de todos, né? Nós não somos, a criança não é somente filho de alguém, ela também é cidadã, ela também é sobrinho, também é vizinha, então todos nós precisamos assumir também essa parcela da responsabilidade. A maternidade é romantizada, mas não é isso que nós vemos nos consultórios de psicologia, nos índices de pesquisa. Os adoecimentos maternos são altíssimos, índice de depressão perinatal, de suicídio materno é o que prevalece no primeiro ano de vida depois do nascimento do bebê. Isso é alarmante, é um dado muito preocupante. E a gente precisa, sim, então, de leis para embasar e para ter esse suporte para toda a família. E aí eu queria trazer alguns dados referente ao que a Mariana falou, voltando um pouquinho em relação às mulheres, às mães e o mercado de trabalho. Então, a gente tem os dados que 50% das mães, ao retornar de licença maternidade, são dispensadas de seu trabalho. Isso é uma a cada 2 mulheres, a cada 2 mães. E, para além disso, o prazo para elas retornarem ao mercado de trabalho pode demorar até 4 anos. E quando elas retornam ganhando um salário ainda menor. Então, aí a gente traz a questão do mercado de trabalho, que sim, também contribui para essa questão da saúde mental da mulher, porque é uma preocupação. É claro que a gente tem preocupações financeiras, responsabilidades financeiras com os filhos. Para além disso, a gente pode trazer as questões da quantidade de mães solo no nosso país. A gente pode trazer a questão da violência obstétrica também. A Nicole falou muito da questão do adoecimento das mães no primeiro ano ali dos seus filhos.
e passa também por essa questão. A gente sabe que 1 a cada 4 mulheres, segundo os dados, sofre violência obstétrica no Brasil. É algo que também contribui para esse adoecimento e que é pouco falado, para além de tantas outras aí violências e questões que a gente passa enquanto mães, como eu mencionei antes, a questão da licença maternidade insuficiente, uma licença paternidade mais insuficiente ainda, a questão da licença amamentação. Somos cobradas também para amamentar, né? Exclusivamente até 6 meses, mas a gente precisa voltar quando a criança tem 4 meses. Parto, nós somos cobradas, né, Andréia? Que nós somos obrigadas a determinado parto, que nós somos obrigadas a determinada forma. E aí eu pergunto, como que a gente vai amamentar exclusivamente até 6 meses, se com 4 meses eu preciso retornar ao mercado de trabalho, trabalhando aí 44 horas semanais. Então aí, como a Nicole falou, é uma conta que não fecha, são muitas questões que acabam contribuindo para que a mulher adoeça. É uma sobrecarga muito grande que é colocada em cima das mães. E aí, trazendo também um pouco do que a doutora Eliane disse, é um problema social e econômico também, porque hoje em dia muitas mulheres e homens também, mas principalmente mulheres, não querem mais ser mães. E a nossa pirâmide está se invertendo. E o problema que a gente vai causar né, para a nossa sociedade como um todo. Gigante. Por que a gente precisa fazer essa pergunta? Por que hoje as pessoas não querem mais ter filhos? O número de pessoas que hoje têm animais em substituição aos filhos ultrapassou, inclusive, né? Sim. Eu acho que esse podcast aqui, essa 1 hora, vai ser pouco. Porque, né, uma fala um pouquinho, outra fala. E a gente já tem E já tem vários assuntos, porque são né? muitas coisas. Esse lugar que a doutora falou, que a mulher é colocada, realmente, assim, se nós pararmos para pensar em termos de sociedade, é um contrassenso absoluto. Quase que como um lugar de escravidão, porque de servidão. Porque as leis, inclusive, não, ao mesmo tempo que tem a preocupação de produzir alguns direitos, né? No suporte, digamos, e na divisão das tarefas, não temos. Hoje, por exemplo, temos bastante dificuldade dentro do judiciário para reconhecer que a participação do homem na criação dos filhos é extremamente importante. Então, não é auxiliar. E eu acho que isso é uma visão errada, que a gente ainda cria os filhos homens. Homens não é auxiliar a mulher, é fazer parte e cumprir a sua parte. Filho é dos dois, a casa é dos dois, convivem no mesmo ambiente, as obrigações são dos dois. Então, a gente ainda tem essa dificuldade. Daí, homem, nasce o filho, 5 dias, se eu não me engano, só de afastamento. Como se a mulher não precisasse desse auxílio, né? Isso, e como se ele não tivesse ali com o direito também para cumprir, né, suas tarefas com relação aos filhos. Seria muito menos difícil para a mulher, né? Essa questão do retorno do trabalho, ela poderia voltar muito mais saudável se isso fosse considerado. Isso só numa questão relacionada ao homem, né? E com relação à visão social, que daí eu vejo que é uma questão de consciência e de crescimento realmente de noção de sociedade, de inclusão dessa mulher, né? Por que tudo depende de nós? E ao mesmo tempo que nós temos a obrigação, essa que a doutora falou, tudo que se espera de nós, ao mesmo tempo, quando a gente vai à busca de um trabalho, é super contabilizado, né? Se a mulher está em fase de reprodução ou não, se ela tem filhos ou não tem, por quê? Porque geralmente, se os filhos ficam doentes, é a mulher que tem que se afastar do trabalho para ir lá, né? Tem o afastamento da licença maternidade. Então, quer dizer, que sociedade a gente quer? Né? Então, é algo muito mais profundo. O que a gente está esperando? Porque somos portais. Então, quer dizer, por intermédio de nós, que todos vêm. E se não damos condições para essas pessoas, né? Não é mulheres, essa pessoa, esse indivíduo, né? Se não damos condições, o que estamos fazendo? Nós podemos fazer essa conexão assim diariamente dentro do processo judicial. Um exemplo muito clássico que eu vejo e que ainda é uma luta, por exemplo, a Lei Maria da Penha fala da violência patrimonial. A mulher, quando lhe é tirado porque ela geralmente vem com essa dependência econômica, quando existe essa violência patrimonial e fica sem eira nem beira, vamos dizer assim, e tem que sustentar a criança, também é uma violência emocional com ela. Com certeza. Né? Então, e hoje no judiciário, para que seja reconhecida essa violência patrimonial, é muito complicado. O juízo em si,
ainda não é preparado para isso, Nós temos né? toda Nós temos uma luta doutrinária, uma linha doutrinária, Exatamente. no entanto, a não aplicabilidade ainda dessa... Exatamente, dessa nós lei. temos lá identificado que é uma violência reconhecida, mas ela, pelo judiciário, para se ter uma medida efetiva, não, aqui não se aplica, vai no juízo da família, fica um empurrando para o outro e a mulher muitas vezes à mercê, aguardando uma resposta, né? Mariana, e para além disso, quando a gente fala da questão da pensão alimentícia, que muitas vezes, ou na maioria das vezes, é fixado em 30% do salário do genitor, né? Será que a mãe dispõe só de 30% do salário dela para a criação daquele filho? Muitas vezes a mãe tá dispondo de 80% do salário dela, 90%, e por que do homem só 30%? Então a gente verifica tantas questões, tanta desigualdade nessa questão, seja patrimonial, inclusive praticada pelo próprio judiciário, que é isso que a doutora está falando, porque é algo que é muito estrutural, que é muito forte. Para além de leis, a gente precisa mudar essa consciência, né, de tudo, porque senão não adianta. Por exemplo, temos também, falando agora em Lei Maria da Penha, é considerada uma das melhores leis do mundo e ainda assim somos um dos países que mais mata suas mulheres no mundo. Então, são tantas coisas que a gente precisa ainda, que bom que estamos aqui nós quatro falando, trazendo esses assuntos à tona. São tantas questões que a gente precisa avançar para a gente evoluir enquanto sociedade. Se a sua colega me permite, porque eu queria pegar esse gancho, que a doutora falou sobre os alimentos, né? E a gente tem um direcionamento já de bastante tempo, de que a mulher, enfim, por conta da igualdade que se busca, e friso aqui que essa igualdade ainda não chegamos, então, em cima disso, eu sustento que não pode ser simplesmente cortado como está acontecendo, de que a mulher não tem direito mais a alimentos, e geralmente hoje para a gente conseguir algo é assim, muito difícil. E tem que, na verdade, compensatórios, isso, mas ainda não é visto. E aí tem essa questão estrutural que é importante, não é visto essas diferenças. A dificuldade para entrar no mercado de trabalho, ganhamos 30%, até 30% menos do que os homens. Sou uma pessoa que vivenciei isso, né? Sim. Durante muitos anos dentro de uma empresa. Então, assim, várias outras coisas, né? Toda essa necessidade que temos de nos desdobrar. Quem cuida de nós? Né? Então, assim, e quando a gente busca o judiciário para se socorrer, o que é que a gente percebe? Temos pessoas do outro lado. Tudo está sigido no meio de pessoas. Pessoas com as suas histórias, com os seus sistemas familiares, com as suas impressões. Então, muitas vezes, sequer conseguimos nos fazer entender para um juiz, para um promotor de justiça, né, para um outro advogado. A gente está encontrando muitas dificuldades, inclusive na conversa entre colegas. Então, assim, aí quando a gente fala da saúde mental, né, a gente aqui na campanha importantíssima da materna, a gente vê uma sociedade doente, a gente está com um problema sério de saúde mental entre todos. E aí, quando a gente fala em judicialização, a gente hoje tenta pensar numa composição, porque para essas famílias, se elas mesmas puderem compor e enxergar a saída para os seus dilemas, né, construir isso, a gente entende que aquilo ali vai ter fim, aquele problema, aquele litígio vai ter fim. No entanto, essa incapacidade de enxergar que nós somos atores da nossa própria vida e esse costume, digamos assim, principalmente do latino-americano, de terceirizar, né, essa demanda, faz com que se utilize o judiciário, que se carregue para lá sentimentos que nada tem a ver com a demanda em si. Por exemplo, um divórcio, tu vai falar o quê? Patrimônio. Casamento é um contrato patrimonial, porque questão de culpa, tudo isso já se desfez. Ainda bem que evoluímos. Com certeza. Né? A gente está falando de afetividade hoje, como direito. Olha como isso como cresceu, né? Afetividade construindo direitos, construindo famílias, formas de famílias diferentes. Família de uma pessoa só, família de vários tipos. Mental, enquanto a doutora estava falando, eu estava lembrando algo que eu conversei muito com a
a Nicole, que é psicóloga, né, e melhor pode explicar isso para nós que somos advogadas, né, que essa questão mental, ela influencia tanto que até nós passamos muitas vezes a ter uma postura contraditória, porque nós também nos deparamos no Poder Judiciário com mulheres resistentes quando os pais querem ser pais. Com medo, né? Eu quero até que tu explique melhor algo que a gente fala muito do sentimento da mãe pela própria criação, né, Nicole? Olhando para nossa história, a gente percebe essa mudança da mulher, como eu trouxe antes. A mulher tem o seu lugar de poder reconhecido no âmbito privado, né? Isso é há anos, né? É muitos anos, faz parte da nossa história. Então, quando a mulher se vê nesse lugar que ela se considera, né, que aqui eu domino, aqui eu dou conta e que é reconhecido isso pela sociedade, mas ao mesmo tempo que ela precisa também dessa divisão, desse suporte, que ela precisa também do homem, do pai, ou enfim, das pessoas da sua rede de apoio, estando ali junto com ela, quando ela se depara com essa divisão de que o pai também quer ser pai, o pai também quer entrar nesse lugar também de cuidado, muitas vezes ela fica assim em crise, né? E agora? Então, qual que é o meu lugar? Porque se eu me reconheço nesse lugar de poder, e agora como que eu fico? Né? Então, ela, ao mesmo tempo que quer, às vezes também, porque a gente sabe que a sociedade muitas vezes encontra a resistência muito ainda do homem de entrar nesse lugar de cuidado. Exato. A gente sabe que, historicamente falando, a mulher foi para o ambiente social, de trabalho, e o homem bem devagarinho está entrando nesse lugar privado, aí do cuidado também da família. Mas, quando temos isso, às vezes a mulher encontra essa resistência aí de uma crise mesmo de identidade. Então, agora, qual que é o meu lugar, né? Vou perder esse meu lugar de poder. E até é irônico, porque eu sempre brinco, né, que toda vez que eu encontro um pai realmente querendo ser pai e a mãe ali na luta, causando embaraços dentro de um processo judicial, eu digo, gente, tá dando tiro no pé, pelo amor de Deus, nos ajuda. Agora, né? muitas vezes, infelizmente, também vemos homens querendo entrar nesse lugar de cuidado para entrar numa competição, para desestabilizar essa mulher, Também, né? tem essa Para não visão. reconhecer ela nesse lugar também, porque é importante, Uma né? forma de desvalorizar. né? Desvalorizar, teve uma separação, teve uma crise, teve uma quebra aí de um contrato, de um casamento. Então, esse homem muitas vezes também usa esse lugar como uma forma de abuso, né? Então, a gente precisa estar bem atento nessa situação. E a violência, ela ali, né, mascarada. mascarada, né? O que a gente costuma, ou deveria pelo menos, né, dentro das nossas atribuições aqui, doutora, somos 3 advogados e a gente fala, doutora, geralmente como psicóloga escuta, né? Mas ó, se coloque aqui porque o negócio... Sim, foi, Nicole, porque se deixar a gente vai falando. Não, a doutora Mariana tá mediando aí. Eu falo muito, quando dá um espaço assim, eu gosto muito de conversar, né? Mas realmente a gente fala muito sobre o pano de fundo, né? Das demandas, assim. Muitas vezes o que está ali, quando tenta construir uma estrutura para aquela criança, entendendo, é muito difícil a gente passar para o nosso cliente, seja homem ou mulher, mas passar para eles a importância do pai e da mãe nessa demanda. Então, assim, é muito comum a confusão das suas questões entre o casal, as dores, enfim, revoltas, raiva, ódio, o sentimento de vingança, né? Que separe das crianças, né? Que possa, de repente criar um vai e vem para calmo, tranquilo, que a criança possa transitar nesses ambientes, inclusive com as famílias, né? E aí a gente vem falando daí da alienação parental, que é importante, no entanto, precisa-se ainda falar bastante, né? Mas com relação à mulher, eu queria pontuar, que a doutora estava falando, também a questão fisiológica, porque a gente também passa pelos períodos de alteração hormonal. E muitas vezes nós somos minimizadas, a gente é desvalorizada, a gente é criticada, sendo que é algo da composição do nosso corpo, é algo da nossa estrutura, né? É igual, seria a mesma coisa dizer, o homem tem mais pelo e daí fica, enfim, agredindo. E muitas vezes nós não somos ouvidas e somos desvalorizadas por isso, e é algo que Como se fosse uma pós-parto, frescura, por exemplo, né? como se fosse uma frescura, mas pós-parto, a depressão pós-parto é extremamente grave
E a pessoa, a mulher, ela fica totalmente desestruturada. Quando a gente fica com essa questão hormonal muito Sensibilizada, desequilibrada, né? isso reflete diretamente na nossa capacidade mental, a estrutura emocional, que interfere daí na tomada de decisões, né, em tudo. Eu Mas, queria- assim, eu ia dizer, a André, que está na comissão da mulher, ela deve ver bastante isso, né, André? O que eu ia chamar a atenção, tu falaste ali da depressão pós-parto, depois até quero ouvir um pouco a Nicole sobre isso, mas eu quero voltar, durante a gestação, essa questão de a gente ser muitas vezes desvalorizada no nosso sentimento, ou enfim, uma frase que eu sou completamente contra, que eu ouvi na minha gravidez e me soou muito como uma violência mesmo, gravidez não é doença, porque daí tu escuta do teu chefe, quando tu tá com 8 meses de gravidez, e essa questão do assédio moral no trabalho, ela é muito forte. Então, por exemplo, eu trabalhava numa empresa como advogada, né, tava no mundo corporativo, e a gente vê que tinha viagens que era possível ir outro advogado, eu tava com uma barriga de 8 meses. Quem que a gente vai mandar para ver se aguenta, para ver se vai suportar, porque gravidez não é doença? A pessoa pode Parece que seja viajar, uma pegar a provocação, estrada, né? aham. Pra ficar testando Parece vestimento. que tá sempre assim testando, e aí a gente se coloca naquele lugar, não, eu tenho que mostrar que não é porque agora eu Que eu sou dou mãe conta. que eu vou, e tu fica naquela situação, e até tu perceber que não, que aquilo é um assédio, que aquilo é uma violência de gênero, sabe? E é revoltante, e é isso, o mercado de trabalho ele não tá preparado para receber as mães, assim como a sociedade também não, então por isso que estamos aqui debatendo, e isso é só enquanto ali na gravidez, né? Depois a gente passa uma licença, falando um pouco da minha experiência, e sei que outras mães também se identificaram, tu passa uma licença maternidade inteira com medo de ser demitida, e aí quando tu volta, porque daí tu não sabe, eu vou voltar, vou ser demitida, o que eu vou fazer se eu for demitida, e aí tu volta, e aí tu vê que tudo bem, tu não foi demitida, mas tu é expulsa daquele lugar, porque não tem um mínimo de flexibilidade, te olham de cara feia se tu fala que teu filho tá doente, como se tu estivesse mentindo que ele tá doente, como se tu tivesse de frescura, e aí daqui a pouco tu se vê, não, tudo bem, não me demitiram, mas eu vou me demitir porque eu tô sendo expulsa, eu não caibo mais nesse lugar. E essa agressão, André, ela não acontece só com quem é empregado. Eu posso te dizer o seguinte, nós como advogadas, nós não temos licença maternidade, quem é dono do próprio negócio, que é dono do escritório, não pode parar, senão tu tá fora do mercado. Eu passei por um dos episódios, eu sou mãe de 3, eu amamentei meus 3, então assim, eles eram literalmente carregados comigo nas horas das audiências, né? A Nicole, eu acho que acompanhou um bom percurso aí. E uma das audiências que eu fui, eu não vou dizer quem foi, quem não foi, enfim, não vou dar nomes, mas eu estava com a minha caçula e eu coloquei do lado, ela super quietinha, juiz, era uma juíza, se eu não me engano, ela não falou nada, até que a parte, que era uma procuradora, enquanto o meu cliente fazia a perícia, chegou e falou assim, doutora, ela não é muito pequena para vir junto contigo. Primeiro que eu já respirei fundo e contei até 10. Se tu quer que eu faça o quê, né? Assim, pois é, mas eu tenho que trabalhar e ela tem que mamar. E ela, e o INSS? Aí eu olhei pra ela e falei, bom, se eu dependesse do INSS, eu tava ferrado, porque vocês estão em greve, né? O pedido vai vir, agora quando que vai vir o dinheiro? E outra, se eu não trabalhar, eu tô fora do mercado. O teu cliente não admite que tu esteja fora do mercado e que tu pare pra ter uma licença. Mas olha, O teu cliente não. Eu fui agredida por uma outra pessoa, mulher. Sim. A outra pessoa era mulher. Uhum. E aí Entende? está né, o limite disso, né? O limite do teu trabalho, teu desenvolvimento do trabalho. Lá na comissão a gente foi falando muito, né, doutora Sim. Mariana? O que é necessário para a gente desenvolver o nosso trabalho? Precisa a gente ser violento, praticar essa violência, que já querer desestabilizar o colega, é isso que a gente busca em termos de qualidade de trabalho, né? Por que a gente não se atém à questão técnica, à questão do estudo, enfim, mas a gente está ali ainda brigando, essa litigiosidade absurda que a gente tem na sociedade, uma violência grande que temos, e eu vejo que isso é muito reflexo do problema mental que a gente está vivendo hoje,
né? É uma questão do consumo absurdo, a gente precisa alcançar alguns lugares, a gente precisa trabalhar para pagar várias coisas, para mostrar, né, a qualidade muitas vezes do trabalho, ela é medida pela tua aparência, pelo que tu demonstra ter, enfim. Então a gente tem um nível de superficialidade muito grande que nos adoece, porque nós temos que estar aí nos desdobrando para chegar nessa questão, mas que está refletindo diretamente em tudo nas nossas vidas, né? E quando a gente fala da mulher que ainda está nesse lugar, que ainda é colocado pela sociedade, eu acredito que não porque a gente se negue a estar ali participando da vida dos filhos, não. É que precisamos que outras pessoas, os homens, se apropriem disso também, né? Então não é porque nós gestamos, nós gerimos, que a gente vá ter que abraçar todas as questões enquanto ainda somos massacradas, né? Aquele filme Barbie, que às vezes as pessoas acham, nada a ver aquilo ali, ele é extremamente profundo. Tem uma fala ali que diz, a gente tem que falar, tem que fazer isso, tem que estar nesse lugar, mas ao mesmo tempo, a gente tem que ter filhos, mas ao mesmo tempo a gente tem que ficar linda, gostosona e bonitona e... Gente, é extremamente massacrante, a gente não consegue. E a cobrança tá aí, né? Então a frase que é muito falado, gravidez não é doença, mas a linha tênue que tem aí, né? De que forma? Foi falado com que conotação? Porque realmente gravidez, gestação não é doença, mas os estudos mostram que é uma fase muito específica da vida da mulher e que é a fase da vida da mulher que mais ela passa por... que ela mais está suscetível e vulnerável a adoecimentos psíquicos. Então é assim, na gravidez, no puerpério, até 2 anos de vida da criança, durante a sua maternidade, é onde assim, ela pode desenvolver depressão perinatal, pode desenvolver aí bipolaridade. Muitos quadros de bipolaridade aparecem depois do nascimento do bebê. Então veja só, realmente não é doença, mas como que é usada essa frase? Para mostrar para a mulher, não, então você vai ter que ter a tua vida normal? Não, você precisa e requer cuidados. É uma fase, sim, de muito mais adoecimento, muito mais vulnerabilidade, porque os níveis hormonais, o corpo da mulher, o biológico, o emocional dela está diferente. Os estudos mostram que o cérebro da mulher muda, né? Ela fica mais com esse lado mais da memória, um pouco menor, essas atividades mais de tarefas, um pouco mais, assim, por quê? Porque ela precisa estar voltado para o cuidado com o bebê. Então, se eu desligo um pouco o meu lado racional, eu ligo mais o meu lado emocional para conseguir ficar antenada. O que esse chorinho do bebê ele precisa? O que ele está querendo agora? Então, tem um biológico aí envolvido, inclusive, que vai afetar, vai influenciar diretamente o desenvolvimento da criança. E, de novo, mais uma frase que é uma linha bem tênue, né? Aquilo que você está sentindo, cuidado, o seu bebê também está sentindo. Então, como que é isso? Né? Eu posso olhar isso como uma culpa, como uma responsabilidade muito grande, né? Ou, na verdade, sim, né? O bebê está sentindo, pode influenciar, mas também é toda uma sociedade que precisa amparar essa mulher, cuidar de quem cuida, né? E olhar para si, não negligenciar a sua saúde mental, assim, é muito importante nessa fase. E é por isso que só mulher, né, ela precisa também de todo esse aparato de leis, do judiciário junto, de advogados, assim, com essa visão que vocês têm, com esse debate que vocês estão trazendo aqui, por isso que esse espaço também é tão importante. E é por isso que foi também criado a campanha Saúde Mental Materna. Ela foi criada aí na pandemia, onde as mulheres estavam, então, tendo que trabalhar, muitas vezes confinadas em suas casas, as crianças sem a escola. Então, e aí, como que ela trabalha, cuida da criança, tudo ao mesmo tempo, e quando tem que ir para fora, e a criança, então, com quem fica? E elas com aula, né? Elas com aula e a gente com aula, sabe se trabalha, aí... sabe se assiste, aí a criança sai do vídeo, faz bagunça. Às vezes sofrendo violência doméstica. Exatamente, né? teve um grande número. Eu queria fazer também trazer também uma informação, na verdade um debate. Hoje nós temos muito mais crianças diagnosticadas com autismo, né, com algumas síndromes, alguns
transtornos. E a gente tem notado, né, que até tem uma frasezinha também, né, onde chega uma criancinha autista, sai um paizinho pela porta. Porque os homens pouco se envolvem, né? Então, quer dizer, dentro das nossas demandas, inclusive, temos essa exigência de apoio, sabe? Urgente, necessidade urgente de apoio a essa mulher. Porque essa criança precisa muito mais de suporte, de envolvimento, né? A cada 30 crianças, uma hoje tem diagnóstico de autismo. Aumentou ontem muito o índice demais, depois da pandemia, né? E sim, assim, os estudos também comprovam que há um índice de separação muito maior quando a criança vem com algum diagnóstico, quando tem alguma questão aí no desenvolvimento dela. Então, o pai vai, né? Quem fica é a mãe. E imaginem todas essas questões que a gente está trazendo, essas dificuldades, essas violências que a gente sofre, potencializadas numa maternidade atípica, numa mãe solo, numa mãe, né? Eu acompanho algumas mães, algumas amigas, que a quantidade de terapias, né, que o filho tem, que tu tem que levar, que tu tem que buscar, tu não consegue, como é que essa mulher vai conseguir, né? Não, estar no mercado de trabalho, então ela também não consegue estar no mercado de trabalho, porque é uma demanda muito grande, então olha a complexidade disso, dessas dificuldades, e que bom que tu trouxe isso pra gente poder falar, porque ainda, quando eu compartilho aqui um pouquinho do que eu vivenciei, tenho noção que é um lugar de privilégio, né? Eu separei quando minha filha tinha 2 anos e meio, eu tenho todo o suporte da minha família, o pai dela, inclusive, também. Então, todos esses desafios que a gente passa, que já foram muito difíceis de lidar, potencializados por uma maternidade atípica, por quem não tem rede de apoio, por quem não está numa situação socioeconômica mais vulnerável. Então, é importante também a gente trazer esses dados, porque se nós, de uma maternidade típica, precisamos de apoio, uma mãe de uma maternidade atípica, muito mais. Eu tenho um caso no escritório, inclusive, que ontem eu tava mexendo nele, que a criança tem TOD e autismo, se eu não me engano. Acho que porque são 2 doenças bem complicadas. E no início eles tinham a guarda compartilhada, só para inglês ver, né? Porque quando a criança dá problema, vem cá e pega. E a questão da convivência foi fixada. E a mãe entrou para pedir a guarda unilateral porque tá insuportável. Porque ao mesmo tempo o pai não ajuda, quando vem o nome da guarda compartilhada incomoda. E quando não pode dizer, eu não vou conseguir, seja onde ela estiver, ela tem que se despencar. E a gente pede pro juiz, eu quero a guarda unilateral, não dou mais conta. Não, vamos procurar o pai escondido, né? Enquanto isso, não, mas o importante é a criança. Só que a mãe também precisa estar bem. A mãe tá enlouquecendo porque a criança chega dentro de uma sala de aula e quebra tudo. Aí ela quer medicar a criança porque os médicos disseram. O pai não quer medicar, mas também não vai até o médico para saber se precisa medicar. Quer dizer, então, em nome da guarda compartilhada, eu quero atormentar, e nisso eu vejo, a criança tem que ter o direito, né, de convivência com o pai, mas espera aí, quem tá? O grosso é a mãe, e a mãe precisa estar bem. E veja bem, assim, o pai tá ausente, pelo jeito, né? E se o pai não quer desdeseje, medicar, então não o que tem por trás aí? Muitas vezes é um pai que não tá assumindo e aceitando a criança que tem. Exatamente. Né? Então ele precisa primeiro olhar para a criança e ver, né? Esse é o meu filho, o que o meu filho precisa? E muitas vezes o que ele está conseguindo é fugir. E até que ponto a guarda compartilhada, esse é outro ponto, né, que o judiciário também precisa trabalhar, até que ponto essa guarda é positiva para a criança, inclusive, né? Acho que o Dr. Rolf Magdaleno fala sobre isso. Muito, até que né? ponto, gente, se nós estamos preparados, a que custo da saúde mental da mãe, que é o que Exato. tu falou, que está definhando, porque existe ali uma violência psicológica, existe ali uma violência patrimonial e tudo mais. Então, até que ponto que essa guarda compartilhada ela é positiva? É algo que o nosso judiciário também precisa começar a rever. É que a gente quer até buscar, que faz parte de uma campanha em São Paulo, que é o divórcio não é o fim, a família continua. Eu acho que eu sou super adepta, nós somos nessa ideia. Só que até a gente chegar a esta ideia, eu acho que todos nós precisamos estar conscientes e preparados para isso. Mudar toda uma mentalidade social. E é isso que E estamos por isso que fazendo a gente aqui. está tentando fazer. E eu, por exemplo, eu sou separada, né? Separei quando minha filha tinha 2 anos e meio e ainda
tem muito da responsabilidade da separação também, né? Que é da mulher. É da mulher, que não deu separou. conta, que não deu atenção, enfim. Mas não era esse ponto que eu queria chegar. Tem guarda compartilhada, funciona, temos uma boa relação, né? A gente postou, eu até não costumo postar muito, mas teve o dia da família na escola, aí algumas pessoas vieram me perguntar, tá, mas quem tava ali contigo era o pai dela? Eu falei, e pra gente funciona, mas eu tenho noção que para muitas mulheres não funciona e é uma violência exigir ou querer que essa mulher consiga ter uma guarda compartilhada e uma boa relação com um pai que não exerce o papel de pai, que pratica violência com ela, velada, silenciosa, ou seja, o que for, e é mais uma violência com essa mulher. Então, infelizmente, não, que bom, né? Gostaria que funcionasse para todos como funciona para mim, e de fato funciona, mas eu também tenho noção que não é para todo mundo. É porque é questão de consciência, né? Eu já deixo a doutora Eliane complementar, porque eu peguei o gancho aqui. Graças a Deus, eu tenho uma história parecida. Para mim também funciona. Inclusive, semana passada, nós demos entrada ao reconhecimento da paternidade socioafetiva do meu atual marido, com o aval do pai biológico. Então, os meus filhos vão ter dois pais na certidão. E eu acredito que isso é um avanço, né, de consciência, de entender. Tanto é que o meu ex-marido, apesar de não estar na área, o atual é advogado, quando eu questionei sobre isso, da vontade do meu atual de reconhecer as crianças como filhos dele também, ele simplesmente me disse, Mariana, isso não somos nós que vamos decidir, é uma relação entre eles. Então, todo mundo concordou, saiu um parecer, coisa mais linda do Ministério Público, assim, super satisfeito. Eu disse, as crianças só têm a ganhar. Mas isso também, eu estou no meio. É fácil muitas vezes eu estar estudando sobre o assunto e colocar em prática. Óbvio que necessitou que as outras partes também tivessem essa consciência. Com certeza foi uma construção que vocês foram fazendo, né? Não E foi do dia imagino pra gerações noite. anteriores olhando para isso, o quanto que eles também têm que desconstruir aquela mentalidade e aceitar esse novo momento. Que para criança é amor, é afeto, é a soma, é né? totalmente influenciando o desenvolvimento E dela. foi muito legal, porque meu marido chegou e disse assim, eu quero falar com o pai deles. E ele ligou e falou assim, eu não estou aqui para tirar o lugar de ninguém. É legal pra isso, somar. né? Uhum. Até quando ele ligou e disse que queria falar com ele, ele achou, nossa, graças a Deus, que é uma notícia boa, achei que tinha acontecido uma coisa grave com as crianças e recebeu dessa forma. Só que isso é um avanço, é maturidade. E falar sobre isso é fazer com que as pessoas pensem, saiam da caixa, né, doutora Eliane? Doutora, assim, mas também a importância do ato da mulher também em deixar esse pai paternar também, sabe? Sim, Dele abrir ter o lugar espaço. dele, abrir espaço para ele, do tipo, às vezes mesmo com uma certa resistência, porque ainda criamos os homens para não estar ali, para estar em outro lugar. Muitas vezes o que se busca, né, nós que atuamos no judiciário, a gente busca um homem pagador. Sim, exatamente. Que se chega, não, quero que ele pague, mas não quero que ele conviva com o filho. Como assim? Né? E hoje em dia também, ainda bem que se direciona também para os direitos fundamentais da criança, a criança como indivíduo de direito. Isso é muito importante, não mais os pais com direitos, poderes sobre a criança somente, né? Tem deveres dos pais e... Agora, esse papel não, mas essa consciência da mulher em ampliar, né, em deixar ampliar e talvez também trabalhar é importante. Tipo, o pai tem preguicinha, não, mas vai lá, vamos lá, filhinhos, vamos lá, que hoje é final de semana com o papai, sabe? Hoje é dia do papai. Ou então, não precisa ser exatamente naquele dia que foi combinado, porque lá no judiciário, ele vai ser determinado questões básicas, mínimas de uma convivência. E aí a gente vai na questão da guarda, né? Tem alguns doutrinadores, alguns escrevem sobre a desconstrução da guarda. Porque na verdade o que precisa é uma consciência do papel de cada um. Não precisaria ter guarda. Se tivesse essa consciência. Se tivesse essa consciência. Então, assim, acredito eu que teve um movimento legislativo, né? Para que essa guarda pudesse ser compartilhada para diminuir, eu falo o império da mulher, porque com relação aos filhos, a mulher teve um império, né, por muito tempo. Essa desconstrução é difícil, que a doutora falou também, né? Então, assim,
de que o filho é meu, fica, deixa. Então, assim, acredito que foi uma tentativa, né? Mas é necessário que se desconstrua novamente para a gente entender que a questão da guarda nada tem a ver com as funções parentais, né? Muito embora eu tenha guarda compartilhada, mas eu não posso trocar, guarda unilateral, eu não posso trocar o meu filho de escola sem comunicar, ou sem conversar com o pai, ou sem, né, sem negar informações para o pai ou para a mãe, né? Enfim, então aí tem... E para nós, o judiciário, tanto para os advogados que se formam e para todos os agentes, né, dessa área, enfim, precisam já ter, sair inclusive das faculdades com essa visão. Porque a gente sai ainda hoje, aí vamos na educação básica dos próprios profissionais e das pessoas, a gente sai ainda com uma visão muito litigante. A lei é reta. É isso aqui, tá escrito, é isso. Aí eu quero. A gente E a não vai prática ver é totalmente isso, né? diferente, né? Compartilhando aqui um pouquinho do que aconteceu comigo. Quando eu fui me separar, eu procurei uma advogada de direito de família, que não é a minha área de especialidade. Procurei, e isso foi algo que ela me falou. Como é importante a gente regulamentar a guarda. Sim. Mas não é porque tá lá que tem que... né? Minha filha ainda era muito pequena. Ela falou, não, é importante ter a guarda regulamentada porque tu pode vir a precisar. Mas vocês não precisam, né? Como a doutora falou, ser exatamente, agora vocês colocaram, poxa, ela tá numa fase de transição, ela é pequenininha, né? Não precisa, mas é importante tu ter esse documento porque tu pode vir a, né? Te resguarda, enfim. Mas não necessariamente vocês precisam estar ali. Então é um pouco disso que a doutora falou, vem um pouco da nossa sociedade, que além de muito violenta, é muito litigiosa, e de repente a gente criar essa consciência que, ok, é importante, é necessário ter a guarda regulamentada, mas não precisa ser assim, né? Dá pra conversar e realmente a gente faz, hoje não vai dar, hoje eu tenho não sei o quê, podemos trocar, e tá tudo bem. E essa maturidade tá muito relacionado com o emocional, né? Como que é esse emocional trabalhado desses pais, porque é isso, assim, tá, tudo bem, eu vou dar espaço nesse meu império, mas que lugar então que eu vou ter? Será que eu vou perder espaço? Né? Será que meu filho vai me amar? Né? Então, como que tá meu auto-amor também? Então, esse trabalho emocional e ter uma base fortalecida ajuda no desenvolvimento da criança, ajuda na qualidade de vida da mulher, ajuda em toda a saúde emocional da família. É verdade, porque às vezes dá aquele friozinho na barriga, né? Esses dias, por conta de uma dessas situações que aconteceram, falou, não, então tu pega ela na escola, não vou conseguir, e ela tava esperando o pai, então quando eu cheguei, ela, eu queria o pai, dá uma, né? Assim, estou sendo trocada. Tá me trocando né? sentimento. E aí é isso que tu falou, e a gente entender que não, que eu tenho meu espaço, e que o pai dela tem o espaço dela, é como tu falou, é uma construção, enfim, a gente deixar essa relação, né, deles, que é muito linda, que é positiva, enfim, e crescer. E tem muito disso também. Às vezes dá um friozinho que a gente... Gente, nosso tempo tá acabando, né? Nós já ultrapassamos. Só uma informação, no calendário em Florianópolis já é reconhecido Maio Furtacor, São José também, e recentemente nós apresentamos o projeto para tentar inserir a data no nosso estado. Nós aguardamos e esperamos que tenhamos vitória, de preferência antes da marcha. Inclusive, eu gostaria que a Nicole fizesse aí os agradecimentos e convidasse para a nossa marcha. Depois eu vou pedir que a doutora Eliane também deixe o nosso convite para o nosso encontro de família. Enfim, a palavra, Nicole, por gentileza, faça os convites. Mariana. Então, assim, agradeço muito por ter aberto esse espaço para falar deste assunto que é tão importante, que embasa aí toda a sociedade, a estrutura emocional e desenvolvimento, né, dos futuros, né, das crianças. E também quando se fala da criança, se fala um pouco da questão do financeiro, que quanto uma mulher adoecida pega, né, e pesa, mas também lembrar que a qualidade de vida da mulher é importantíssima e a gente precisa cuidar dela, cuidar dessa mulher, dessa mãe que também está cuidando da criança. Então, obrigada por esse espaço, a campanha está aí, ela tem o mês de maio como o mês das mães, então é um mês que a gente coloca mais atenção e foco em palestras, em rodas de conversa, em encontros, que teremos muito aqui na região de Florianópolis, e é uma campanha internacional, então teremos aí em outros países também. E queremos convidar, claro, para o dia da nossa marcha, a Marcha Furtacor, que será no dia 25 de maio, que vamos encerrar então esse mês com chave de ouro.
E quero, claro, contar com o apoio de todos na marcha Furtacor no centro de Florianópolis. Doutora Eliane, por gentileza, faça as honras. Então, eu quero primeiro agradecer essa oportunidade, essa conversa maravilhosa com essas mulheres maravilhosas, né? E de dizer o quanto é importante uma campanha quanto essa, inclusive na busca da conscientização, mas também de políticas públicas que necessitamos muito, né? A gente precisa de ampliação cada vez mais. Às vezes eu já ouvi falar, mas é tanta coisa, só falam em direito da mulher, sim, porque historicamente vivemos uma realidade de opressão e de poucos direitos, né, que precisamos ainda buscar. Então agradeço e eu vou aproveitar também para fazer o convite. Nós teremos o 4º encontro de Direito, Famílias e Sucessões de São José. Ele vai acontecer nos dias 22 e 23 de maio. Convido as colegas também para estarem presentes. Vamos falar sobre a questão psicológica dentro do direito de família, que é muito importante. Vamos falar sobre o perfil do advogado, do profissional da área de família, que hoje o mercado exige. Então é toda uma mudança, né? Uma desconstrução de litígio para uma outra base. E aí ficam todos convidados, você, Anastácio e Sá, a gente vai estar divulgando aí pelas redes sociais e esperamos aí o apoio e a presença de todos. Obrigada. Andréia, por gentileza. Agradecer esse momento maravilhoso de troca, de aprendizado com vocês, mulheres incríveis. Reiterar que aqui em Florianópolis, desde 2022, a campanha Maio Furtacor está no calendário oficial do município. Agora, então, apresentamos em nível estadual, esperamos que em breve esteja no calendário do estado de Santa Catarina. Reiterar o convite para a marcha, esperamos todos vocês, dia 25. Saúde mental materna, abrace essa causa, você também. Lembrando que é preciso, sim, uma aldeia inteira para educar uma criança. Agradeço a todas, agradeço também o convite de esse ano estar podendo representar, ser uma das representantes da campanha. Agradeço a doutora Eliane por ter aceito o convite de estar falando um pouco do direito de família, ligado à maternidade, que tem tudo a ver, né? Estaremos aí dia 25 na marcha, também estaremos no encontro de família. A campanha também vai estar presente no encontro, né? Nós vamos poder estar abordando inúmeros temas que são fundamentais para serem debatidos, que com certeza vão contribuir para o conhecimento e para que nós possamos entender que a mentalidade materna importa e precisa de um olhar com carinho e de atenção, porque quanto menos doente as pessoas estiverem, mais felizes nós vamos estar e com certeza nós vamos poder atingir uma evolução maior e uma compreensão de onde a gente precisa seguir. Agradeço a todos a oportunidade, ao AB, a CASC, de ter cedido esse espaço para nós, né? E que possamos ter outros encontros como esses e podemos ter um olhar mais aprofundado e poder contribuir com todos. Muitíssimo obrigada. Obrigada.